Bom, meu nome é Natália, eu sou aluna do professor Almar tem mais ou menos uns 15 anos, vai fazer, e eu vou contar uma coisa que eu consegui resolver na minha vida depois que eu passei a usar a reprogramação. E para mim foi um divisor de águas na minha vida. Era uma coisa que me atrapalhava muito e acabava comigo, me impedia muitas vezes de viver normalmente, de fazer coisas simples, bobas, e que hoje, no meu dia a dia, por eu usar a reprogramação, eu consigo controlar. É isso, Branca. Desde que eu entrei, eu parei de ter crises. E eu, na época, inclusive, que eu entrei no sistema, eu tinha uma crise atrás da outra. Eu ficava doente porque eu tinha crise, aí isso acarretava outros problemas de saúde junto, e aí eu ia piorando, virava um resfriado forte, aí eu tinha outros problemas, e quando estava começando, depois de uma pregada de remédio, estava começando a melhorar, aí vinha de novo uma nova crise. Então isso era muito frequente. Aí logo depois que eu entrei no sistema, que eu passei a usar a reprogramação, eu não tinha mais isso. Foi muito assim. E isso foi uma coisa muito óbvia para mim. Depois, tive crise muito tempo depois, mas por situações assim totalmente atípicas do que eu podia sequer tentar pensar em fazer, como fazendo pintura a óleo. Lixando parede com massa, que é aquela poeira branca na cara. Eu jamais podia pensar em fazer alguma coisa assim. Eu não podia usar perfume. Eu tinha dificuldade de usar desodorante porque atacava. E aí da rinite virava uma sinusite, aí inflamava os seios da face, né? E a dor de cabeça, dores de cabeça insuportáveis, que eu falava, a crise, eu me lembro de eu menor falando, que queria arrancar o meu nariz, porque era melhor que eu não tivesse nariz. E depois, mais velha, que eu preferia que não tivesse cabeça, porque era insuportável a dor a ponto de eu não conseguir estudar, de eu não conseguir trabalhar, de eu não conseguir fazer nada. Eu ficava totalmente inútil lá, desse jeito. Então, era uma coisa atrás da outra. A rinite, desde criança, eu não podia estar em lugares com uma poeira, casa de primo, brincar com coberta, brincar com travesseiro. Eu nunca pude fazer. Quando fazia alguma estripulia desse tipo, entrava em crise, aí ficava dias, espirra. Eu espirrava um remédio no nariz que foi proibido no Brasil. E eu não sei se pode falar o nome, mas era um remédio que foi constatado depois de uns anos que ele corrói a mucosa do nariz. E era o único que me deixava um pouco mais aliviada, porque era muito forte. Então era uma coisa assim, louca, certo? E desde pequena eu tinha isso, desde que eu me lembro que eu existo. Era difícil ir para casa de vó, porque a avó fumava. Então eu chegava dentro da casa, e espirrando, um atrás do outro. Aí como eu começava a espirrar, o nariz entope, quem tem esse tipo de coisa deve saber do que eu estou falando. Nariz entope, aí você fica todo congestionado, algumas vezes o olho dá uma inchada, fica lacrimejando. Aí você fica entupido o nariz, você começa a respirar pela boca. Aí como a boca não é preparada para respirar, a gente não é preparada para respirar pela boca, aí a garganta começa a receber todas as impurezas do mundo e inflama. Aí da inflamação, se não cuidar, vira uma gripe, um resfriado, uma coisa que vai agravando, certo? Aí de uma coisa para outra, no acúmulo dessa situação toda, vem a sinusite, que ele inflama aqui tudo, certo? E às vezes é difícil até de falar, porque a mandíbula aqui fica difícil, porque está tudo inflamado, aqui atrás, aqui são os vácuos, né, no rosto.
E eu tenho isso desde sempre. Antes de eu entrar no sistema, antes de eu passar a usar a reprogramação, eu passei a ter isso com muito mais frequência. E eu já era velha, já tinha 18, 19 anos. E já tinha passado por várias situações de ficar com pneumonia e muita coisa complicada, sempre de saúde. E uma coisa sempre puxando a outra, agravando a outra. E quando eu entrei no sistema, passei a usar a reprogramação, foi fazer e acabou. E aí como assim? Era outra vida, certo? Você poder entrar num lugar com ar-condicionado. Hoje eu estou dentro da empresa com ar-condicionado gelado. Às vezes fica muito gelado. E sinto às vezes irritar, às vezes que estou entrando em alguma crise de sinusite ou alguma coisa assim, mas não é uma coisa insuportável, não é uma coisa assim que eu vou quase morrer, que eu fico imaginando se eu não tivesse cabeça, se eu pudesse arrancar da minha cara, seria melhor. Então, eu consigo conviver com isso. Como é uma coisa crônica, de vez em quando há uma situação muito extrema, há o início de uma crise. E muito raro, muito pouco, não é nem de longe o que eu passava. E isso tudo depois que eu passei a usar a reprogramação. Não tem todo o remédio do mundo que eu tomava, desde remédio para garganta, cheguei a tomar remédio de homeopatia, fazer tratamento, eu fazia natação, e com isso tudo, ainda assim eu tinha crises absurdas. Então, eu não sei aonde é que eu teria parado porque uma coisa vai puxando outra, e eu era muito frágil de saúde mesmo. Então, você controla agora a sua rinite com a reprogramação? Exatamente. Hoje, eu posso dizer que eu controlo a minha rinite, que se agrava para uma sinusite e que muitas vezes me levava a ter resfriado, de ficar na cama, morrendo, sofrendo. E isso não acontece mais. Então, eu convivo muito bem com a pouca situação que de repente surge de parecer que vou começar a ter uma crise dessas coisas, e continuo trabalhando, fazendo tudo. E coisas que eu não podia fazer. Eu uso perfume, às vezes uso até demais. E desodorante, tudo normal. Às vezes até o cheiro de comida me atacava. Às vezes, dependendo do camarão, coisas até que eu gostava de comer. O cheiro muito forte me começava, aí ficava aquela coceirinha. Aí daqui a pouco, espirra. Você não sabe onde é que aquilo vai parar. E não tinha o que fazer, certo? Inala o troço, às vezes ficar dias e fazendo nebulização direto, aquele troço na cara, igual, sabe, parece que você está morrendo no hospital com aquele troço na cara, e não resolve, certo? Não era possível controlar isso. Eu simplesmente tinha crise, usava o que eu podia na época para resolver, e depois de um tempão, depois de tomar um monte de treco, aí acalmava a coisa. Aí qualquer situação atípica, estava lá eu de novo em crise. E isso foram durante muitos anos. Eu, quando entrei no sistema, eu tinha 18 para 19, por aí. Então, eu posso dizer que desde pequenininha até essa época, eu sofria com isso dessa forma, louca como eu descrevi. E depois, não. Depois, eu posso dizer que eu controlo isso através do uso da reprogramação.